E agora nós vamos falar do ato operatório em si da abdominoplastia. A primeira etapa da lipoabdominoplastia é semelhante à lipo HD, que a gente começa com as marcações cirúrgicas no hospital. Lembrar que é um procedimento, uma cirurgia grande, então o ideal é o paciente fazer dentro de um hospital, dentro de um centro de referência para ter todos os recursos necessários. Depois que a gente faz a marcação, começa a anestesia, sendo que a anestesia, o mais comum a gente fazer na lipoabdominoplastia é anestesia geral, mas pode ser feito também com anestesia com raquianestesia e sedação, tá bom? Eu particularmente prefiro fazer com anestesia geral, que para mim é mais seguro e mais confortável para o paciente. Depois que faz a anestesia, a primeira etapa da lipoabdominoplastia é a gente começar pela lipo. Por que a gente falou de lipoabdominoplastia? Como eu já expliquei para vocês anteriormente, a abdominoplastia vai somente retirar o excesso de pele, não vai retirar a gordura, fazer contorno corporal. Então a primeira coisa que a gente faz é a lipo ultra HD ou lipo HD junto com a abdominoplastia. Então, em 100% das minhas pacientes, além de fazer uma abdominoplastia, eu associo a lipo com abdômen. Por isso o termo lipoabdominoplastia. E a gente vai usar as mesmas tecnologias que a gente usa na lipo HD, ou seja, são aquelas 4 tecnologias que eu falei para vocês. Após a gente fazer a lipo, ou seja, fazer todo aquele contorno corporal, a tonificação, nós vamos partir para a abdominoplastia em si, que a gente começa fazendo a incisão ao nível do pubis. Então a incisão começa ao nível do pubis. E uma das perguntas mais comuns, qual que é o tamanho dessa incisão? Qual que é o tamanho da cicatriz? Gente, o tamanho da cicatriz vai depender da quantidade de excesso de pele que o paciente tiver. Se o paciente tiver pouca quantidade de pele, essa cicatriz vai ser uma cicatriz menor. Se o paciente tiver muito excesso de pele, vão ser cicatrizes maiores. Tem cicatrizes que chega a fazer todo o contorno do paciente, vai até as costas, que a gente chama de dorsoplastia. Então pode associar com o abdômen, fazer uma circunferência de 360 graus mesmo. Então o tamanho da cicatriz depende da quantidade de pele excedente do paciente. Após a gente fazer todo esse descolamento, retirar todo esse excesso de pele, a terceira etapa que nós vamos fazer é o fechamento da diástase. Então nós vamos fechar toda a diástase aberta do paciente para a gente melhorar aquela sensação de estômago alto do nosso paciente. Então após a gente fechar essa diástase aqui, que é a nossa terceira etapa, nós vamos posicionar o paciente naquela posição de fóula que a gente chama e vamos retirar o excesso de pele, ou seja, nós vamos, aquela pele que estava lá em cima, acima do umbigo, nós vamos colocar ela aqui embaixo, nós vamos fechar toda essa pele aqui embaixo e vamos fazer um novo umbigo, que é a quarta etapa da cirurgia. Então nós vamos fazer um novo umbigo, que é a quarta e última etapa da cirurgia, chamado de neo-umbigo. Lembrar que esse neo-umbigo nada mais a menos que é exteriorizar aquele umbigo que já estava ali, só que a gente abaixa a pele e a gente vai exteriorizar o novo umbigo do paciente. E assim a gente finaliza a nossa cirurgia. Lembrar que é uma cirurgia grande, em média esse tempo de cirurgia, quando associado com a lipo, é de 5 a 6 horas de cirurgia. Por isso que é indicado o paciente dormir no hospital, para ter uma maior segurança e assim a gente finalizar essa cirurgia com sucesso.